Olá, meus servos. O que você faria por dinheiro, fama e poder? Eu estaria disposto a se envolver com forças sobrenaturais, arriscar-se em lendas urbanas. Talvez sua resposta tenha sido não, mas conheço alguém cujas respostas para todas essas perguntas foram sim. Eis a história do Pacto do Luva de Pedreiro, parte 1. Muitas lendas circulam na internet e antes mesmo dela se popularizar, passavam na TV. Quem nunca ouviu falar do Pacto da Xuxa com o Diabo? Ou, mais recente, o Pacto da Anitta com várias entidades? Mas, ao olhar para um rapaz simples, do interior da Bahia, cuja realidade até pouco tempo atrás era lida no campo, embaixo de sol, com uma enxada na mão, tendo de parar de estudar para se dedicar em ajudar em casa, ajudar no trabalho do pai, para colocar o pão na mesa, pois caso assim não o fizesse, não haveria pão, nem leite e nem nada para ele e nem seus irmãos. Poderia ser somente mais uma história, entre tantas outras histórias, de pessoas invisíveis. Mas ele não quis continuar assim, e deu um novo rumo à sua vida. Para contar a história do pacto, tenho que contar primeiro a lenda do Santo da Mala, Santo Bafomé, ou, como é mais conhecida, Santo dos Desejos, que é uma lenda regional do estado da Bahia, mais conhecida no nordeste do estado, e mesmo assim, não é de fato tão conhecida. O primeiro relato que faz referência à lenda foi na pequena cidade de Monte Santo. Um jovem chamado Saviano Gomes chegou até o padre da cidade naquele período e perguntou sobre o Santo Bafomé, pois havia procurado por toda a igreja e não tinha nenhuma imagem do referido santo para que ele pudesse colocar velas. O padre parou o que estava fazendo, tentou buscar algum nome parecido em sua mente, mas não o encontrou. E por acreditar que o jovem havia pronunciado o nome errado, pediu que ele escrevesse B-A-F-U com acento agudo, M e E com acento circunflexo, Bafomé. De fato, o padre não conhecia nenhum santo com aquele nome, mas o jovem insistiu animado, dizendo que de fato era um santo, com toda certeza, pois havia curado a sua mãe. A mãe de Saviano estava extremamente doente e, pelos médicos daquela época, já havia sido desenganada há muito tempo. O padre acompanhou o jovem até sua casa, sem acreditar, eis que a mulher estava acamada há mais de 6 anos, e, caso contrário, se ela de fato estivesse melhor, aquilo seria realmente um milagre. Ao entrar na casa, o padre se deparou com a mulher varrendo o chão de maneira bastante vigorosa. "Boa tarde, minha senhora. Viemos ver a dona Raposinha." Uai, padre Benjamin, o senhor não tá me reconhecendo, não? Dias antes, o padre havia feito uma visita até aquela casa, visto uma mulher pequena, diminuída, encolhida em uma cama, que não pesava mais do que 30 quilos, e com uma aparência de uma mulher idosa de 60 anos. Agora, na sua frente, via uma mulher com a vassoura na mão, que tinha cerca de 35 anos, forte, vigorosa e parecia muito bem alimentada. O jovem então contou ao padre que, dias antes, não sabendo ao certo dia, ouviu alguém bater à porta por volta das 3 da madrugada. Ele já estava dormindo e, por conta do pai ter ido para o boteco, acreditou que ele havia esquecido a chave. Só que, quando ele abriu a porta, se deparou com um homem enorme, muito maior do que a própria porta. Usava uma capa preta, um chapéu grande, e debaixo do braço direito tinha uma mala de caixeiro viajante. Disse que na hora ficou com muito medo. Ficou até tonto, mas o homem sorriu para ele,
de maneira bastante simpática, e apesar da visão turva, sabia que ele era bastante velho. Ele contou que daí em diante, tudo parecia um sonho distante. Só soube dizer que o homem, ou melhor, o idoso, ofereceu a cura para sua mãe, e em troca, exigiu penitência em seu nome e a adoração, motivo pelo qual ele foi até a igreja para colocar velas para a imagem do santo. Ao ouvir a história, o padre achou estranho. Acreditou que poderia ser alguma entidade da Umbanda ou do Candomblé. Mas nada de tão assombroso, afinal, ele estava na Bahia. Apesar de, dias depois, ele ter relatado isso em uma carta para o padre de Orlando, seu companheiro de seminário, que na época estava na cidade de Kijing. 16 anos se passaram. O padre Benjamin foi surpreendido com a notícia de que Saviano havia colocado fogo em si mesmo, na frente de sua família, em um ato que pareceu autoimolação. Em meados dos anos 90, a lenda do velho caixeiro viajante, um sujeito muito alto, que realizava milagres, já havia se espalhado, ainda que timidamente, e era ele acreditado determinados fatos improváveis, desde curas até mesmo pessoas descobrindo-se herdeiras de grandes fortunas de parentes que nem sabiam que existiam. E o velho galego, um conhecido feiticeiro da cidade de Bazaé, próxima a Monte Santo, passou a ensinar um ritual de invocação para o Santo dos Desejos, que, de acordo com ele, estava no mundo material, por isso tinha de ser contactado pelo mundo material. De acordo com ele, a pessoa que quisesse invocar o Santo da Mala tinha que fazer 3 velas de sebo de carneiro, trançar o seu cabelo e usar como fio para a vela. E em uma das velas, a pessoa deveria usar o próprio sangue para dar uma cor avermelhada. Em outra, deveria usar o sangue menstrual de uma mulher virgem. E na terceira vela, usaria pó de gesso, advindo de uma imagem de um santo. E em uma sexta-feira, acenderia a primeira vela, exatamente à 1 da madrugada, e entoaria o seguinte: com um grito de dor, acenda o farol para o Santo dos Desejos. Às 2 da madrugada, acenderia a segunda vela com sangue menstrual, e entoaria o seguinte: com o farol aceso, traga o alimento para o Santo dos Desejos. E às 3 da madrugada, a última vela, feita com o pó do gesso de uma imagem de um santo, deveria ser acesa, e em seguida a pessoa murmuraria o seguinte: com o farol, o alimento consumido, provo minha devoção ao Santo dos Desejos, acendendo a vela profana. Se antes de acender a última vela, todas estivessem acesas, isso significaria que o santo iria aparecer nos próximos 13 dias. Caso contrário, se uma vela apagasse, ou queimasse rápido demais antes de acender a última, aquilo significava que o santo havia recusado o convite. De acordo com o próprio galego, que de discreto não tinha nada, contou para todos que, algum tempo antes, havia ajudado o Benítez de Castro com as velas, dizendo que havia feito e entregue todas elas. E pouco tempo depois, ele havia se casado com Soraya Dias, a única herdeira de uma poderosa família, a família Dias. Anos se passaram, e no ano de 2004, um fato na pequena cidade de Banzaé se tornou conhecido em toda a região do Nordeste baiano. O prefeito da cidade entregou uma câmera para um dos funcionários e pediu que ele gravasse. E em seguida, foi de porta em porta na prefeitura, chamando todos para irem até a entrada da prefeitura. Todos, acreditando que seria algum tipo de vídeo promocional, o acompanharam, pois a eleição estava chegando e queriam garantir o seu emprego. Porém, na porta da prefeitura foram surpreendidos quando ele jogou um líquido em si, e em seguida acendeu um fósforo e gritou: pelo Santo Bafomé! Não houve nem tempo para jogar o fósforo em si. O fogo alastrou de sua mão
estendeu por todo o seu corpo, queimando-o inteiro, enquanto gritava homenagens ao santo. O nome do prefeito era Benítez de Castro Dias.